Então vamos lá? Sou o Diego, vamos partir para mais uma aula da nossa EBD. Galera, só para falar aqui como que nós vamos dividir esse nosso estudo de hoje, tá? Eu vou dar uma introdução. Na sequência, a gente vai abordar aí um panorama muito bacana de 3 tópicos. A matéria hoje vai ser gostosa, tá, pessoal? Porque hoje a matéria vai falar de Jesus. E é um tema bacana que a gente consegue abordar aí e aprender cada vez mais, tá? A gente vai abordar em 3 tópicos aqui, o vim, vivi e venci. E por último, a gente vai pegar aí uma aplicação desse nosso estudo. Bacana, pessoal? Tranquilo até aqui? Jesus vai ser o nosso tema, então, para a gente explanar aí nossos próximos minutos, né? E eu começo com uma pergunta que você não precisa responder agora, você pode guardar essa resposta aí para o nosso bate-papo lá no final da aula, que é, atualmente, o que nós ouvimos de Jesus, o que tem falado de Jesus nesses nossos últimos tempos, cara? Isso aí é uma pergunta que eu deixo aqui no ar para a gente ir refletindo, para ser respondido lá no nosso bate-papo, tá? Como introdução, eu quero aqui deixar um dado estatístico muito bacana, eu acho que vocês já devem ter conhecimento, mas é sempre bom a gente ter um pouco dessa noção. Não sei se vocês sabiam, mas a nossa população aí, do nosso planeta, está batendo em quase, tá, pessoal? 8 bi de pessoas. Para ser exato, 7,79 bi de pessoas. Muita gente, né, pessoal? Muita gente mesmo. E algo que chama muita atenção para a gente é o quanto dessas pessoas estão fazendo parte da nossa nação, Brasil. Olha que bacana aqui, pessoal. O Brasil hoje tem 209 milhões de habitantes. Representa aí aproximadamente 2,8% do mundo, tá? E olha que legal esse dado aqui que a gente pôde pegar, como que está a distribuição da religião dos brasileiros, cara. Olha que bacana. Católicos, né? São 50% da nossa população, tá? Aproximadamente 105 milhões. A faixa evangélica, cristã, protestante, 31%, aproximadamente 65 milhões de habitantes declaram-se evangélicos. E aqui eu faço um destaque para a faixa etária, né? A faixa etária que nós mais temos aqui no nosso grupo de EBD está entre 16 e 24 anos. Então, eles representam aí 19%, pessoal. 19%. Isso aí quer dizer que eu não estou nessa faixa, tá? Eu estou numa outra faixa aí, na faixa de baixo, que representa 21%. Mas eu achei interessante a gente ter esse dado estatístico aqui para a gente começar a nossa aula de hoje, né? É muita gente. Então, assim, vamos dizer que mais da metade da nossa população brasileira se diz cristã, né? Quando a gente coloca os católicos, os evangélicos, pessoas que proclamam sua fé dentro do cristianismo. E aí a gente para perguntar, né? Para tentar responder aí um pouco aquela nossa pergunta inicial, né? E aí eu quero já mostrar aqui para vocês um versículo muito bacana, que fica lá em Marcos 8. Marcão. E lá nos versículos 27 a 30, né, é uma passagem que tem ali, onde que Jesus, ele pega os seus discípulos para ir para uma certa cidade, né, e no caminho ele perguntou, o que o povo aí, né, o que vocês estão percebendo que o povo está falando a meu respeito? Aí os discípulos responderam assim, ô Jesus, a galera está meio perdida nas ideias, a galera está meio confusa nas ideias, mas uns falam que você é o João Batista, outros falam que você é o Elias, outros falam que você é um profeta, enfim, a galera tá meio perdida aí. E aí Jesus confronta, ele falou assim, cara, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus, né? E aí o que acontece? A resposta veio, pau, Jesus é o Messias, cara, respondeu Pedro. Você é o Messias, o único, ungido, Cristo. Muito bacana essa definição aqui que Pedro deu. Só para a gente dar essa introdução, aonde que eu quero chegar daqui para frente, tá, pessoal? Eu quero chegar e abordar esses primeiros tópicos aqui que a gente vai estudar dentro aqui da nossa EBD de hoje.
Primeiro tópico, a gente vai abordar sobre o vim de Jesus. Olha que bacana. Isaías. Eu, particularmente, gosto muito de Isaías. Eu vejo que o livro de Isaías a gente consegue ter aí um grande panorama da Bíblia. Quem não teve a oportunidade e quer conhecer, cara, eu recomendo. É um livro muito top. É claro que você não vai conseguir ler Isaías em 3 dias. Isso é um livro para você estudar bem, bem a profundo. Só que ali a gente já consegue tirar algo muito legal, que era a profecia de Jesus para depois de 700 anos à frente, cara. Isso aí é muito louco mesmo. O que lá Isaías ele começou a já profetizar sobre a vinda de Jesus, né? Bom, ele ia ser um filho de uma mulher virgem. O seu nome ia ser Manuel, que significa Deus conosco. Ele também ia ser a justiça de Deus sobre a terra. Cara. Olha que bacana, a justiça de Deus sobre a terra. Ia ser uma resposta de Deus. E ia ser o Messias. Messias, né, como eu disse, ele significa ungido, o Cristo, o libertador. E essa profecia foi dada lá em Isaías, no Antigo Testamento, 700 anos antes do nascimento do menino, do Cristo, né? E aí o nascimento de Cristo a gente já conhece aí, muito abordado no Natal, né? Que a gente estuda aí que Jesus lá em Belém, Maria, José, cara, e isso aqui também é um ponto muito importante que a gente vai ver um pouquinho mais à frente lá, como que isso vai dar liga pra gente. E um outro ponto aqui que eu queria fechar esse primeiro bloco aqui, que é o Vim de Cristo, é a parte do que era esperado ali para o povo judeu, o Cristo, né? A galera estava esperando que ia chegar um cara, um rei, um cara que ia libertar, um cara que ia andar com espada, muito aquela imagem lá que Davi tinha, né? Que ia guerrear, que ia para as guerras, ia vencer. Então era essa expectativa que aquele povo tinha de um libertador. E aí, pessoal, daqui para frente, o que eu vou trazer como estudo? O que foi a realidade dentro dessa expectativa? Certo, pessoal? Tranquilo? Todos comigo? Todos estão aí, certinho? Posso ouvir só um oi? Oi. Oi. Valeu. Oi. Isso aí me faz tão bem, porque às vezes eu acho que eu estou sozinho aqui, aí quando eu escuto um oi, eu tô falando, opa, tá funcionando tudo certinho. Então, galera, esse aqui foi um primeiro momento, tá? Que eu queria explanar com vocês, que era o Vim de Cristo, tá? Fica a dica, então, aí de Isaías, para vocês dar um estudo aí nesse livro que revela muita coisa bacana. Bom, o Vivi de Jesus, ele começa aí numa jornada muito bacana de ser analisado também. Hoje pela manhã aí a gente teve o culto, o Tiagão aí trouxe uma mensagem bacana, né? Ele trouxe ali alguns pontos de Jesus. E eu queria só aproveitar, né, dentro desse estudo, Jesus, então, ele cresceu, tal, e aí começa o seu ministério, e aqui vai fazendo toda uma lógica para que a gente comece a enxergar aí todos esses 3 pilares. Bom, Jesus, como vocês sabem, ele escolheu um time para ele, né? Ele foi lá, montou os seus discípulos, e esse time aí, esses discípulos, o reconheciam, assim, ele era um grande líder para eles, né? E é importante aqui, ó, tem uma passagem que fala lá de João e o André, né? Para quem não sabe, João e André, eles eram os discípulos ali de João Batista, né? Então ele já sabia que estava para vir um Cristo, que esse Cristo aí era o Messias. E detalhe, tá, pessoal? Para aquele tempo, era muito difícil aquele povo da Palestina ali, aquele povo judeu, aceitar e saber que tinha um Messias ali, né? Porque eu disse que no tópico anterior, eles estavam esperando um grande rei, um cara com espada, enfim. E um desses contatos aí que o André e João teve com esse Jesus que agora apareceu para eles, teve uma passagem aqui que o André sai correndo para a direção de Simão, né, que depois veio se tornar Pedro, e fala, cara, os dois eram irmãos,
Cara, encontramos o Messias, encontramos o cara. E aí a galera falou, meu, como assim? Como assim, cara, vocês encontraram? Vocês sabem o que vocês estão falando? Não, cara, encontramos. E aí depois, lá nos evangelhos, a gente entende como que foi aí cada momento. Pô, fica mais uma dica aí para vocês, ler os evangelhos, são muito bacana, muito legal as histórias que Jesus tem aí pra gente. Mas eu quero aproveitar esse momento porque Jesus, ele vai conquistando cada um dos seus discípulos. Em especial, os quatro ali primeiro, né? João, André, o Simão. E aí ele começa a cativar ali, ganhar confiança. Sabe aquele relacionamento que a gente tem com uma pessoa? A gente vai ganhando confiança, as pessoas vão vendo que você é do bem, vai gerando essa confiança, e aí a gente torna-se gente boa aí, e tornou Jesus para essas pessoas, cara. E aí ele fala, meu, deixa tudo, bora seguir, a caminhada é longa, tem muito para a gente aprender aqui. Só estou dando esse contexto para a gente entender um pouco aí essa jornada aí de Cristo, né, quando ele passou, viveu aqui na Terra, tem todos esses registros na Bíblia, e é muito importante ter conhecimento disso, porque isso vai dando sentido para a gente no nosso estudo. E assim, a galera fez, deixou tudo, foi, seguiu com Jesus. E aí Jesus, nessa pegada aí do ministério dele, teve muito o quê? Milagre, muito milagre. Milagre, assim, de multiplicação de pão, de peixe. Jesus até curou a sogra de Pedro, cara. Tem milagre maior que esse. E aí, o que que acontece? Vamos ver aqui alguns exemplos aqui de milagre, tá? Eu tenho aqui anotado comigo um milagre do paralítico. Eu tenho aqui também anotado, acho que um milagre muito legal para a gente discutir nesse tempo atual aqui, é o milagre que Jesus fez com o leproso, cara. Esse aqui eu confesso para você que é muito legal para a gente também aprender juntos aqui na nossa aula de hoje, né? Teve uma hora que Jesus falou assim, cara, a gente precisa dar um rolê mais longo aí, a gente tem que sair aqui de Osasco, tem que ir lá para Carapicuíba, Jandira, Cotia, Barueri, a gente tem que expandir um pouco aí, e a vontade de Deus é isso que eu vou fazer. E aí, sim, Jesus pegou lá os seus discípulos, começaram a ir para outras cidades, né? E nesse caminho ele encontra com um cara que era leproso, cara. Leproso. Olha que bacana. Chamou a atenção o leproso porque é muito, muito real o que a gente está vivendo hoje, né? O que era o leproso para aquele momento ali? Era um cara que era vítima de uma doença, né? Para aquela sociedade, era um cara que estava marcado pelo seu pecado, as manchas no corpo e tal. Era o pecado que ele tinha que estava marcado ali no corpo. Era o castigo de Deus, cara. Pra vocês terem uma ideia, não podia abraçar, não podia beijar. Olha só, olha a sacada. Não podia ter contato. Só para vocês terem uma ideia, tá, pessoal? O leproso, ele era isolado. À medida que ele saía desse isolamento e andava ali no meio da sociedade, ele tinha que erguer a mão e falar, ó, leproso passando, não me toque, não me toque. Estou carregando um vírus muito contagioso, porque eu sou pecador. E o legal é que desse milagre aqui, Jesus, ele trabalha a vida desse leproso muito bacana de estudar, né? Jesus vai até o leproso e cura. E ele cura da seguinte forma, ele vai lá e toca no cara. Toca. Detalhe, ele não podia ser tocado. Para muitos, o Jesus ia ficar contagioso, cara. Porque aquela doença era uma doença que contaminava. Só que naquele momento ali, o que aconteceu? Aconteceu que Jesus curou a enfermidade desse leproso e curou a alma dele também. Ele sentiu um abraço, um beijo, coisa que ele não tinha há muito tempo. Uma sensação mais ou menos é isso que a gente está passando agora, né, com o Covid, né? A gente não pode abraçar, não pode beijar. Imagina isso lá para aquela sociedade, um cara que não podia ter nenhum contato. Um outro milagre também bacana da gente ver nessa passada aí de Jesus foi quando ele conheceu lá o
os caras bambambam, né? Um deles até se tornaram discípulo, né? Os cobradores de impostos, né? Os publicanos. E o que eram os publicanos? Ele tinha que... Era o seu barriga da época, cara. Ele ia lá cobrar o aluguel, cobrar os impostos. Eles tinham que levar isso aí para Roma. E aí, Jesus encontra um deles e fala, cara, não quer ser meu discípulo, não quer me seguir, pô, eu? É, você e tal. E aí esse cara dá um jantar para Jesus, e Jesus vai na casa dele jantar. E olha que bacana, os fariseus começaram a questionar, falaram, pô, cara, esse aí chegou aí, esse Jesus, e tá até jantando aí com esses pecadores. E Jesus, cara, tem uma passagem muito linda na Bíblia, que eu acho que é o grande ponto ali do cristianismo, cara, que Jesus fala assim, olha, quem precisa de médico, né? Em resumo, tá? Quem precisa de médico? São aqueles que estão doentes, certo? Certo. Vocês não estão doentes, né? Falou para os fariseus. Não, vocês não estão, vocês sempre foram as pessoas mais saudáveis, os seres que mais entenderam de tudo. Então, para que eu vou servir para vocês? Deixa eu, então, salvar aqueles que precisam. É uma passagem muito bonita, muito gostosa. Tá lá nos evangelhos também. Não vou dar referência, a gente vai ler junto lá com os evangelhos para aprender. Mas é uma passagem muito gostosa para a gente conhecer mais aí da vida de Jesus, cara. E ali, Jesus é assim, cara. E Jesus começou a crescer o seu ministério, milagres. Isso aí começou a expandir de uma forma que ali na região onde ele estava, começou a criar o quê? A criar, vamos dizer assim, o que acontece de novo num pequeno bairro? Torna-se atração daquele bairro. E não foi diferente. Pô, um cara chegou, começou a fazer milagres, começou a ser um cara que relacionava todo mundo, é um cara que se diz o Messias, isso aí começou a chamar atenção. E o que aconteceu, pessoal? Gerou uma ameaça. Aqui é um ponto importantíssimo também. Nessa época de Jesus, existia ali, entre a Palestina e o povo judeu, existia um conflito muito grande. Porque Roma era que predominava ali. E eu vou dizer uma coisa que acho que vocês não conhecem, tá? Acho que não está dentro da nossa realidade. Mas existia um conflito muito grande, político, social, distribuição de renda, enfim, religioso, cada um proclamava uma fé, estava um conflito muito grande ali naquele povoado. E quando existe uma bagunça dentro de um povo, existe aqueles grupos, né, que querem fazer a revolução do negócio. Isso que eu estou falando não tem nada a ver com o nosso dia de hoje, tá? E aí o que acontece? Esses grupos eram grupos, um deles, tá? Tem aqui anotado, que é o grupo Zelotes. Se chamar a sua atenção, aí você aprofunda um pouquinho mais nesses grupos aí. Eram os grupos que queriam fazer revolução, queria acontecer, e era uma ameaça para Roma. Como que Jesus foi levado até a cruz, né? Por que o Império Romano enxergou em Cristo uma ameaça? E exatamente por causa desses movimentos. O Império falou, opa, tem um ali que pode ser uma ameaça para nós. Pode destruir o nosso Império. Então é bom que a gente dê um jeito aí nesse tal aí de Messias. E aí aconteceu que Jesus foi levado lá para a cruz. Então, só para a gente fechar esses dois pontos, né? O fim de Jesus, que foi uma profecia, gerou uma expectativa, Jesus chegou, desenvolveu todo aquele seu ministério, criou seus discípulos, fez milagres, mas ele chegou num ponto que foi visto como uma grande ameaça, né, para o Império Romano. E aí justifica o porquê que Cristo foi levado à cruz, né, à morte de cruz. Pessoal, tranquilo até aqui? Posso ouvir um oi de cada um? Oi. Tranquilo. Beleza, tranquilo, vocês estão comigo então. Pessoal, indo agora para o nosso terceiro ponto. O que é o terceiro ponto? A obra da cruz, o vencer de Jesus. Isso aqui, para o cristão, é uma coisa muito louca mesmo.
E a gente tem que entender muito bem aqui esse contexto para a gente criar ansiedade em nossas vidas para cada vez mais estudar, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. A obra da cruz, Jesus ao levar Jesus na cruz, né? Eu confesso que eu nunca assisti o filme A Paixão de Cristo. Eu não sei se alguns aí já assistiram. Eu confesso que eu não assisti. Olha que esse filme já é mais antigo do que, né, o último mundial aí do Santos. Mas aí, pessoal, o que acontece? A obra da cruz, quando a gente estuda um pouco, né, porque isso aí dá assunto para a gente estudar aí meses, a gente fica muito preso à questão física do Cristo na cruz. Onde que eu quero chegar? As mãos furadas, o sangue. Eu enxergo, né, e a Bíblia também enxerga isso, que essa obra da cruz foi uma experiência única para Cristo, no motivo do quê? A partir do momento que Cristo é carregado sobre si todos os pecados da nossa humanidade, daquele povo, do povo de hoje, o que isso quer dizer? Onde habita o pecado, não habita Deus. São coisas totalmente distintas. E ali foi o maior ponto de Cristo na cruz. Ele ficou pela primeira vez longe da presença de Deus, longe da presença de seu Pai, porque sobre ele estavam todos os seus pecados. E aí, os nossos pecados, eu quero compartilhar aqui com vocês, lá em 1 Pedro 2:24, o propósito de Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Fica a dica aqui também para vocês darem uma passada lá em Isaías 53. Faz um complemento muito bacana dessa passagem. E aonde que a gente quer chegar aqui, pessoal? Jesus, por que existe esse amor tão grande aí pelo Filho de Deus em nossas vidas? Começou aqui, nessa obra da cruz. Então ele carrega sobre si todo o pecado da humanidade, é distanciado de Deus, porque Deus não podia estar com ele naquele momento, porque ali ele estava em pecado, estava sobre ele todo o pecado, então existia uma separação. Pela primeira vez ele não tem ali a comunhão, o relacionamento com Deus, e aí eu acredito que foi o ponto mais triste da vida de Jesus, o momento que ele ficou longe do Pai. Imagina que você tem uma criança pequena, tá? Para quem é pai aí, e você fica longe do seu filho. Cara, a expectativa de você querer voltar logo para sua casa e ver o seu filho, imagina também a expectativa do seu filho, querer encontrar com seu pai e abrir um sorriso e abrir os braços. Então, esse período aí de distanciamento foi exatamente a sensação que Jesus teve ali naquele processo ali da cruz. E, em resumo, pessoal, o que foi feito, o que representa esse momento aí? Jesus, né? Eu vou morrer a sua morte para que você viva a minha vida. É isso que Jesus fez ali naquele processo de cruz. Dando sequência aqui, pessoal, a gente também tem que abordar o quê? A ressurreição. E a ressurreição é muito bacana. Tem um versículo muito show, muito top aqui para a gente analisar, que fica lá em Apocalipse 1:18, onde que fala que sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno, né? E aí, o que isso representa para Jesus? A autoridade que ele conquistou ali na cruz, na sua ressurreição. Então, Jesus teve ali, naquele momento, um grande comparativo, lá em Adão, quando ele falou, cara, a gente perdeu esse contato direto com Deus,
por causa de um pecado. E hoje, nessa ressurreição, eu estou abrindo essa nova aliança que eu tenho com Jesus. Então, nesse momento, foi criada ali uma autoridade, onde que Cristo, Jesus, ele conseguiu a chave da morte e da vida, e falou assim, sou eu que dou um novo acesso agora a Deus. Terceiro tópico é dizer que o nosso Deus, ele é top. Ele é 5 estrelas, né? Ele está aí na grande moda a gente avaliar serviços. Jesus, sem dúvidas, receberia 5 estrelas. Por quê, pessoal? Porque ele venceu a morte. E aí um versículo muito bacana que a gente pode entender isso aí, lá em 1 Coríntios 15, 55 a 57. Onde está a morte? A sua vitória? Onde está a morte? O seu poder de ferir? O que dá a morte? O poder de ferir é o pecado. E o que dá o pecado é o poder de ferir é a lei. Aí entra a preposição, viu, galera? Olha, mas agradecemos a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O que a gente pode entender aqui, galera? Que Cristo, ele é quem nos dá a vitória. Deus, ele fez todo esse processo para que a gente conseguisse ter a vitória em Cristo Jesus. Filipenses 2, 5 até o 11, a gente tem também aqui um contexto muito bacana, que é para a gente meio que fechar esses 3 tópicos, tá? Onde que a gente começa lendo assim, ó. Tenha entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a maior alta honra, pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas do céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelho e declaram abertamente que Cristo Jesus é o Senhor, para a honra e glória do Pai. Cara, esse versículo aqui em Filipenses é show. Ele dá um resumo muito legal desse terceiro tópico aqui que a gente está falando, que é a obra da cruz, onde que fala que Jesus, ele tornou-se homem. E o que isso quer dizer, galera? Que ele tinha dores, ele tinha choro, ele tinha sentimentos, tudo isso. E ele foi humilde a Deus. Foi levado à cruz, foi à morte, teve a sua ressurreição, e tudo isso, vamos ler de novo lá, ó. Todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos, caiam de joelho e declaram abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória de Deus, o Pai. Ele recebe ali toda a honra que a gente conhece, que é Jesus. Galera, até aqui, tranquilo? Beleza? Posso ouvir um oi? Beleza. Ok. Um oi, bacana, show. Em cima de tudo isso que a gente passou aqui nos últimos minutos, tentando explanar um pouco, né? Um pouco porque durante a semana a gente precisa agora abordar principalmente esses versículos que a gente leu, esse estudo, mas a gente também tem que ter algumas aplicações para nós. E aí eu convido a você a fazer um download. Do que, Diego? Um download de conhecer o verdadeiro Cristo. Conhecer um Cristo que vai além de 2 capas, né? Quando a gente pega um livro, principalmente a Bíblia, a gente aprende muito de Deus. Só que esse ler tem que fazer efeito para a gente em conhecer um Cristo que vai além daquelas escrituras. É um Cristo que vai ao encontro de sua vida.
Então, faça um download de 3 aplicativos aí. Conheça o verdadeiro Cristo. Leia os evangelhos da Bíblia. Você quer conhecer a Cristo? Então, leia os evangelhos. E, por fim, acredite sempre no amor de Cristo por você. Esse processo todo, de nascer, crescer, desenvolver, fez lá o seu ministério, foi para a cruz, teve a sua ressurreição, e te garante uma salvação, isso é a maior prova de um Cristo que acredita em você, que te aceita do jeito que você é, que você vem aprendendo cada dia mais, né, que é o nosso objetivo aqui de BD. E esse amor, ele é tão grande que a gente aprende dia após dia. Galera, eu sei que a gente fez aqui um resumo aqui muito rápido. O que acontece? Eu quero agradecer você que está nos assistindo, a sua participação. Os próximos estudos vai entrar agora em cada detalhe dessa passada de Cristo que ele teve aqui com a gente, certo? E aí eu convido você a divulgar nossa IBD, a fazer parte desse grupo, a convidar amigos, vizinhos, para que a gente consiga, junto com outros professores também, a seguir essa trilha de ensino para os próximos dias, os próximos, né, domingos. E aqui a gente deixa o nosso muito obrigado. Na sequência, o que a gente vai ter, tá, pessoal? A gente vai ter aqui no nosso bate-papo, um momento muito gostoso, muito bacana, onde que cada um vai compartilhar aquilo que a gente conseguiu explanar um pouco do estudo. E o que acontece? Nós não gravamos esse momento. Então, você que nos assiste, venha participar aos domingos, às 15 horas, e participa desse momento também do nosso bate-papo. Tranquilo? Eu só quero encerrar aqui esse primeiro momento, antes de entrar no bate-papo, fazendo uma oração, e aí, na sequência, a gente já para a gravação e entra aqui no nosso bate-papo, beleza? Senhor, muito obrigado, Pai, por mais um conhecimento da Tua Palavra, por mais um ensino, a gente consiga, Senhor, ter esse discernimento do Cristo, o verdadeiro Cristo que a gente tanto aprende, serve e quer, Senhor, a cada dia mais fazer parte desse relacionamento que nós temos contigo. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, obrigado, Senhor, para cada um que estão assistindo, e que a gente consiga ter, Pai, cada vez mais a certeza, a convicção desse amor, Pai, que o Senhor tem por nós, do amor que foi conquistado, Pai, não simplesmente uma conquista de curto prazo, mas um amor, Pai, que se estende dias após dias. Obrigado, Pai, por esse ensino, obrigado pela Tua Palavra, e que a gente consiga, Senhor, ter um discernimento de cada vez mais servir, Pai, e ser como a Ti. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Só um momento, Amém. só um momento.